Há bem poucas horas eu participei de um programa aqui, um programa diário de jornalismo, com ênfase para economia e política, chamado Mais Brasil, comandado pelo jornalista Júlio Ribeiro. Nesse programa que começa às 13 horas e termina às 15 horas, hoje estavam presentes também o jornalista Silvio Lopes e o Forjaz, né? Diogo Forjaz. Não, de passagem, assim, a gente conversou alguma coisa sobre essas queimadas aí, muito tangencialmente, porque o assunto principal mesmo dizia a respeito a esse embate entre o Musk e o X, né? E o Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Moraes, né? Mas o que eu quero conversar com vocês hoje, nessa tarde aqui, são quase 5 horas da tarde, tempo fechado em Porto Alegre, temperatura está alta aqui, 25 graus nesse momento que eu estou falando com vocês, 17 horas aqui, de segunda-feira, dia 23 de setembro. Tempo fechado aí, principalmente pelas queimadas. E é sobre as queimadas que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje aqui, porque o presidente nomeado, Lula da Silva, está em Nova York, onde nessa terça-feira, portanto amanhã, estou falando segunda-feira com vocês, ele vai falar na abertura da Assembleia Geral da ONU. É uma tradição reservar ao representante brasileiro a primeira fala dessas Assembleias Gerais da Organização das Nações Unidas. Pelo menos desde 1946, quando o presidente da Assembleia Geral da ONU foi o gaúcho brasileiro Oswaldo Aranha, né? A partir de lá, sempre o primeiro a falar vai ser um representante do Brasil, normalmente é o presidente da República. Bom, ontem, domingo, na cúpula Futuro, que eles intitularam a cúpula Futuro da ONU, que precedeu a abertura da Assembleia Geral amanhã, ontem o Lula da Silva voltou a envergonhar aí o Brasil ao não respeitar o tempo da fala e com isso teve o seu microfone cortado. Essa informação viralizou hoje em tudo que é lugar no Brasil. Bom, amanhã o Lula vai ter mais tempo para discursar. Ontem ele teve 5 minutos, agora terá mais tempo aí. Bom, ele deve, entre outras babaquices, né, que ele vai falar lá, deve propor a criação de uma autoridade climática mundial, ao estilo dessa proposta que fez, o que está fazendo aqui no Brasil ainda, que é criar aqui no Brasil uma autoridade climática nacional, né? Os governos do PT são assim, quando não conseguem resolver alguma coisa, criam um novo organismo, montam um grupo de trabalho, manda para uma equipe técnica, né? Cria uma autoridade, dá a impressão, opa, criou uma autoridade. Aqui no Rio Grande do Sul, depois das enchentes, ele criou a Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Mandou para cá o Paulo Pimenta aí da Secom, né? Que ficou aqui 4 meses. Eu quase diria ficar aqui 4 meses enchendo o saco aqui dos gaúchos. Mas enfim, mas ele vai propor aí uma criação da autoridade climática mundial, né? E vai fazer isso sem demonstrar qualquer autoridade, né? Para fazer uma proposta disso, porque ele não consegue conter as queimadas no Brasil por pura incompetência. E não porque não tem a lei, não tem agente, não tem dinheiro, como ele alega falsamente, mas porque não tem gestão. A mulher do Lula, a Janja da Silva, que está lá em Nova York também, que não quer prestar conta sobre o dinheiro que está gastando lá, porque eu nem sei por que ela está lá, né? Ela também está fazendo retórica falsa lá em Nova York, numa palestra para um público convidado, atribuir as queimadas a terrorismo, sem identificar os autores desse terrorismo aí. A ministra do Meio Ambiente, que é a sonâmbula Marina Silva, ela também admite conotações políticas, mas não vai tão longe como a Janja, não. Mas diz, tem conotações políticas nessas queimadas. Mas pelo menos a Janja admite que, abro aspas aqui, o planejamento, sabe? Faz um parênteses aqui, o planejamento do seu governo, né? Fecha parênteses. Foi insignificante, insuficiente. Foi insuficiente a palavra que ela usou, não foi insignificante. Mas também foi insignificante. Ou seja, foi incompetente. Olha só, ela disse, abre aspas, o planejamento foi insuficiente. Fecha aspas. Isso em linguagem comum quer dizer o seguinte, o planejamento nosso foi furado.
Se é que houve mesmo algum planejamento. Ou seja, foi por isto que as queimadas já aparecem no radar aqui do Brasil como integrante da lista das piores queimadas da história do Brasil. Esse ano já foram 200 mil focos de incêndios em 5 dos 6 principais biomas do Brasil, segundo o INPE. A Amazônia concentra 60% de tudo. As queimadas deste ano só não são piores do que as queimadas de 2007. Não é coincidência que as queimadas de hoje e as de 2007 ocorram ou tenham ocorrido justamente nos governos do PT, do Lula. O governo federal, nomeado, já culpou os terroristas, já culpou os políticos opositores, já culpou o Bolsonaro, já culpou o agro, já culpou os bombeiros, mas ele não consegue culpar-se a si mesmo, que é o único culpado. Olha, eu acho que o povo não é bobo, né? Até mesmo em Porto Alegre, aqui, da onde eu estou falando para vocês, hoje, Porto Alegre está novamente submerso em grossas camadas de fuligem da fumaça que vem lá da Amazônia, que vem do Pantanal. Todo mundo sabe que a culpa por estar o Brasil sob chamas é deste incompetente governo federal nomeado Lula petista. E a resposta a este colossal desmando da gestão pública no meio ambiente precisa ser dada dentro de 2 semanas, quando o povo brasileiro será chamado para botar para fora dos seus cargos os prefeitos e candidatos do PT. E também os seus aliados, com ênfase para o PSD do Gilberto Kassab. É por aí que a coisa começa a mudar. Portanto, você que está me ouvindo aí, me vendo, não deixe que ninguém se engane. Não deixe. Vai votar daqui a 2 semanas e faça com que os seus conhecidos também votem. É a hora de encorpar aí a oposição que quer alterar esse cenário devasso que nós estamos assistindo neste momento aqui no Brasil. É isso aí.